Olá, alunos da disciplina de semântica, tudo bom com vocês? Como é que estão esses tempos de quarentena, hein? O objetivo desse vídeo que eu vou submeter na nossa disciplina no CIGA é estabelecer esse último contato, a nossa última conversa desse semestre, tentando rememorar um pouco do que discutimos ao longo da disciplina e colocar um ponto final, que é como eu sempre gosto de fazer. Inclusive, por referência a isso, né, não sei se vocês vão lembrar, aí eu vou jogar aí na tela para vocês o nosso plano da disciplina, ok? No nosso primeiro encontro, eu entreguei o plano da nossa disciplina de semântica, acho que está aí aparecendo para vocês, ótimo. E, revendo o plano, eu fiquei me perguntando, fazendo um exercício de se de fato nós tivemos a condição de passar por essas circunstâncias aí, principalmente relativas ao conteúdo e às habilidades. E quando a gente remete aos itens do conteúdo, né, de fato, os nossos primeiros encontros, nossos dois primeiros encontros, lá no dia 15 de outubro do ano passado, e na semana subsequente, a gente discutiu questões sobre o que é semântica. De fato, eu entreguei para vocês um texto do Hilary, né, discutindo essas questões dos limites movediços que essa disciplina parece apresentar. Depois disso, discutimos um texto do Lions, um texto que gerou um pouco mais de dificuldade, né? Um pouco mais de... exigiu, digamos assim, um exercício de mais aprofundamento teórico, né? Depois desses textos, nós lidamos com um texto da professora Mônica e da professora Leonor para discutirmos as questões dos nexos semânticos e, na oportunidade, estudamos acarretamento, contradição, contraditoriedade, equivalência semântica. Nos textos imediatamente seguinte, né, que foi um texto do professor Eronides, discutimos outras inferências, que foi a pressuposição e a implicatura, e foi ótimo porque tivemos a oportunidade de ter uma palestra com ele, né, de uma pesquisa que ele tem feito mais recentemente. Além disso, né, no item significado e léxico, foi um texto do Ferrarese, um texto mais recente, 2019, perpassamos as principais relações lexicais e, por último, já no finalzinho do ano passado, esse, de fato, se fosse fazer um exercício de reflexão, foi o que ficou mais a desejar na nossa disciplina, foi o significado e argumentação. Trabalhamos apenas um texto, algumas adaptações tiveram que ser feitas no semestre, houve um encontro em que eu tive de estar em Campina Grande por conta de um evento, depois tivemos a parada de dezembro, né? E quando migramos para uma parte mais prática da disciplina. E, de fato, esse foi o tema cujo recorte de apresentação e ministração, sinto eu, ficou mais falho. E aí, do ponto de vista também das atividades, né, eu acho que foram atividades que, na minha opinião, né, vocês podem me corrigir depois no feedback, também puderam explorar esses conceitos. Né? A primeira, que foi uma avaliação teórica, nós fizemos lá no dia 3 de dezembro. Só 2 alunos deixaram a prova para reposição, que eu acho sempre bastante positivo. Exploramos exatamente os conteúdos, menos o item da argumentação. Depois, nos trabalhos em sala de aula, né, tanto trabalho de pesquisa como trabalho de análise do livro didático, foi uma oportunidade de vocês aplicarem esses conceitos. Então, nesse sentido das habilidades que buscamos desenvolver na disciplina e dos conteúdos que eu havia selecionado para ela, eu me sinto satisfeito com o que foi explorado. Com uma falha ou outra, com uma necessidade ou outra de maior aplicação, mas faz parte. No que diz respeito à finalização, né, já passando para esse momento da finalização, eu retomei também todas as listas de presença, não sei se dá para vocês visualizarem aí, talvez não, porque, enfim, essa questão de vídeo às vezes não facilita tanto. E eu não sou um youtuber, tá, gente? Mas vejamos, eu gosto de organizar como um bom burocrata que sou, todas as listas, desde a primeira aula, no caso a aula do dia 15 de outubro, tá aí, até a última aula presencial, né, aquele nosso último contato que tivemos em sala de aula, que foi no dia 10 de março, tá aqui. Então, eu revi todas essas listas, toda essa questão das listas de presença, da presença em sala, está registrado no CIGA, eu peço que vocês confiram para, antes da finalização, não haver nenhum problema. Além disso, todas as notas já estão submetidas na disciplina, ou seja, a primeira, segunda, terceira avaliação já estão com as notas submetidas. A reposição, ela deu certo, foi feita online no dia 24 de março, tal como previsto no plano da disciplina. Ainda sobre essa questão das frequências, desculpem, né, ficou meio fora de sequência a apresentação do que eu estava falando para vocês. Quanto às frequências, todas já estão submetidas, e aqueles encontros que nós não podemos mais ter presencialmente, que foram os encontros
já nesse estado de quarentena, né, de trabalho em isolamento, vocês tiveram a presença para as aulas do dia 17, por conta da entrega do trabalho, né, da terceira avaliação, tiveram presença na aula do dia 24 e teriam mesmo, porque só os alunos da reposição aqui estariam presentes nesse dia, e hoje, dia 31, também todos terão presença, é só um momento de finalização mesmo que vai ser requerido aqui, tá? Então, falando mais sobre esse final da nossa disciplina. Então, estou muito satisfeito com os trabalhos que vocês fizeram. Eu acho que são trabalhos que podem ganhar uma etapa de apresentação e mesmo de publicação. Fui consultado por alguns alunos naquele último encontro presencial e depois por e-mail, no sentido de fazer esse trabalho acontecer, orientar esse trabalho. Estou orientando o trabalho de 2 alunos dessa turma. Como eu já estava envolvido com um grupo de trabalho da residência pedagógica, eu não poderia, até para não ferir as regras do evento de Semana de Letras, né? Pensando primeiramente no Semana de Letras, né? Que é o evento recente que teremos na nossa instituição. Eu não posso orientar mais do que 2 trabalhos, eu não posso estar envolvido mais do que em 2 trabalhos. Então, já estou com 2 trabalhos, e foi por isso que eu submeti uma notícia na nossa disciplina na semana passada, relativa, mais precisamente na quinta-feira da semana passada, relativa à possibilidade de vocês enviarem para os professores listados, né, que fazem parte do grupo GECEL, o resumo de vocês, seja do trabalho de pesquisa, seja do trabalho do livro didático, para ser orientado. Se vocês optaram por isso, e eu recebi e-mail apenas de 2 alunos com dúvidas sobre isso, façam, né? O prazo primeiro, né, que foi previsto pela Comissão de Semana de Letras, encerra hoje. Acredito que isso pode ser feito uma alteração, uma modificação, até por todo esse contexto geral, mas o fato é que encerra hoje. Então, aqueles que ainda não fizeram contato, façam com os professores. A orientação sobre essa questão do trabalho, gente, eu estou dando muito por conta de alguns de vocês terem a condição de aqueles que não tiveram até agora, né, de participar em eventos acadêmicos, em poderem aproveitar isso para o currículo de vocês. Então, foi esse exercício que fiz, né, falando com os colegas professores do grupo de pesquisa, para também orientar vocês e vocês poderem participar do evento. E não faria isso se não tivesse confiança no conteúdo do que vocês apresentaram. Foram trabalhos muito bons, tanto de pesquisa como de livro didático, né? Então, acho que é uma forma de isso ganhar notoriedade, a notoriedade merecida, inclusive, em relação a esses trabalhos. Pausinha para água, porque é sempre bom, né? Então, acerca dos trabalhos. Foram trabalhos todos muito bem produzidos. Eu acho que houve, no caso especialmente do trabalho de pesquisa, até pela forma como eu solicitei, um aprofundamento teórico mais interessante nesse último trabalho. Alguns de vocês já diminuíram um pouco a questão teórica, fizeram uma análise descritiva. A maioria dos trabalhos, né, registraram uma análise descritiva bastante interessante. Senti falta, no contexto geral, foi da proposta. Comentei em sala, né, houve, infelizmente, uma dificuldade de reforçar isso no encontro seguinte, mas eu registrei em sala a questão de que seria interessante vocês também proporem. Vocês criticam o livro, dizem que o livro tem dificuldades no trabalho com a semântica, alguns de vocês, inclusive, são bastante ácidos nessa crítica, que eu achei positivo, mas vocês não propõem, não dizem o que é que poderia ser feito do ponto de vista do ensino daquele categoria ou daquele conteúdo em sala de aula, sendo vocês os professores, por exemplo. Então, acho que mais do que apenas criticar, o interesse especial dessa última atividade, nessa terceira avaliação do livro didático, tinha a intenção de colocar vocês nesse espaço de reflexão, ok? Vou compartilhar agora com vocês aqui a questão de como ficamos com essa terceira avaliação, tá? Esse arquivo aqui em Word. Vejamos. Eu acho que está dando para vocês visualizarem aí. Então, todas as notas estão aí, foi aquelas minhas listinhas. Infelizmente, eu não vou ter a assinatura de vocês, né? Como bom burocrata que sou, gostaria muito de recebê-la, mas tudo bem, são outros tempos. Mas são todas as notas, mais do que todas as notas aqui submetidas em lista, tem já um envio que fiz para vocês hoje pela manhã no e-mail particular de vocês, é o mesmo e-mail que vocês haviam me enviado do trabalho. Eu enviei um retorno com os arquivos todos corrigidos. Eu mandei um arquivo em PDF e no arquivo em PDF, mesmo aqueles que me mandaram em Word, eu salvei o arquivo em PDF para ficar com as correções e revisões, comentários e ajustes todos indicados no texto ao lado. Aqueles que já me mandaram o texto em PDF, eu usei os próprios recursos que o pacote de dados do Adobe, né, que é o
o programa PDF faz parte, né, para inserir ali um comentário, uma correção, um ajuste linguístico ou mesmo do ponto de vista de comentário crítico, tá? Então, tudo isso eu já inseri no arquivo, mandei para vocês e, como sempre, fico aberto para qualquer reivindicação, qualquer reclamação de nota, qualquer necessidade de ajuste. Eu acho que na relação ensino-aprendizagem, a vida me ensinou que nunca você tem certeza, ou melhor dizendo, você nunca deve estar certo sozinho. Você só está certo se aquilo é compartilhado no feedback, no diálogo, no processo interacional com os nossos alunos, né? Então, se houver alguma circunstância a fazer, por favor, vocês me comuniquem. Eu gostaria de compartilhar agora também um outro arquivo, que é o arquivo relacionado às médias da nossa disciplina de semântica. Esse daqui. Isso, apareceu aí para vocês. Ótimo. Então, eu trouxe para esse arquivo a situação que todos vocês ficaram após as 3 avaliações, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, isso já está disponível no SIGA, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer isso para mim, levo na última aula, apresento para os alunos. Então, como era essa a minha intenção, registrar em vídeo online uma finalização da disciplina, então eu fiz exatamente o mesmo trabalho que eu faria se hoje fosse um encontro presencial. Então, tá aí a situação de vocês em relação a notas. Esses arquivos eu não vou colocar no SIGA, porque vocês têm acesso a eles pelo link individual. Eu vou só mostrar aqui nesse vídeo para uma circunstância de algum de vocês verem, né? Então, eu vou fazer, após esse vídeo ser publicado, eu vou fazer um contato específico apenas com a aluna que precisa fazer prova final, né? Houve a necessidade, após as 3 avaliações, de que uma aluna seja preciso fazer a prova final e vou seguir os mesmos modos de reposição, postar isso no SIGA e esperar essa avaliação, né, ser feita online, no caso, semana que vem, dia 7. E para a prova final, já orientando esse sujeito, será preciso retomar os conteúdos que vimos ao longo do período, né, ao longo de todo o semestre. Então, falei sobre a questão das notas, falei sobre a questão do semestre, sobre a questão das notas, dessa última avaliação. Mais uma vez, reforcei a questão do Semana de Letras, para aqueles que tiverem interesse. E tem um outro aspecto que eu sempre gosto de retomar na última aula, que é o aspecto das presenças. É um arquivo que eu vou compartilhar agora para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu liberar ele primeiro aqui para ficar possível de eu compartilhar para vocês aí. Ótimo. Compartilhando. Ao longo do semestre, né, vocês vão ver aí, apenas 2 alunas, elas reprovaram por falta. Né, e os demais não. E mais do que isso, houve no semestre 8 alunos que não faltaram nenhuma aula, né? Eu acho sempre isso muito valioso de retomar, de comentar e de valorizar mesmo, de registrar isso. Não só registrar aqui no vídeo, mas registrar digamos assim, a dedicação que esses sujeitos tiveram ao longo do semestre como um todo. Eu fiz aqui um destaque num outro arquivo em separado, dos alunos que não tiveram nenhuma falta. Está aí a lista desses alunos. Então, Anne, Elana, Grace, Jefferson, João, Kimberly, Laura e Rebeca. Muito obrigado por vocês terem participado de todas as aulas, apesar de muitas vezes as circunstâncias da turma da noite, de vocês estarem cansados. Alguns de vocês são alunos que eram da manhã. O caso da Elana eu conheço por outros contextos, né? Já estava dando aula no Play, então tem toda uma carga horária envolvida. E vocês não faltaram nenhuma aula. Eu acho que isso é bacana de registrar aqui. E não só bacana de registrar, eu gosto de sempre valorizar esse aluno que não teve nenhuma falta, dando para ele um livro. Então, eu comprei para vocês aqui livrinhos, tem esse daqui. Na verdade, eu fiz 2 compras. Uma compra naquele rapaz lá do CCHLA e outra compra eu fiz pela internet. Então, tem aqui, chegou pela internet para mim só 3 livros. Vou mostrar só alguns deles para vocês saberem aí. Foi esse livro, Território das Palavras, da Irã de Antunes, um dos materiais que a gente explorou, inclusive em sala. Um deles foi aquele livro Semânticas. Já está aqui, pacotinho bonitinho, então nem vou desfazer, tá? E tem um outro livro aqui, que foi o livro, um livro do Hilari, que foi um material que eu consultei bastante para organizar para vocês, que é um livro
Introdução à Semântica, Brincando com a Gramática, esse livro do professor Hilário, é um livro muito bom. Então, esse aqui em casa, eu só recebi 3 que foram que eu fiz compra pela internet. Outros livros eu encomendei aquele rapaz que fica na livraria do CCHLA. Então, ainda não pude buscar esses livros, porque os contratos presenciais estão sendo evitados, né, gente? Então, por conta disso, eu não ainda tive acesso a esses livros, mas eu vou pegar os outros 5 livros lá com o rapaz, todos relacionados ao contexto da semântica, né, que nós estudamos nesse semestre. E aí, o que é que a gente vai fazer? Esses alunos, esses 8 alunos, depois vão ter contato comigo presencialmente quando tudo isso passar. E eu iniciei a nossa conversa de hoje dizendo isso, né? De que nós estamos no momento de quarentena, perguntando como é que vocês estão aí no momento de quarentena, e gostaria de registrar exatamente isso. Eu tenho certeza que esse é um momento passageiro, tá? É uma circunstância temporária. Não sei como é que está o nível de ansiedade de vocês, como é que está a circunstância do pensar no amanhã, não sei como é que vocês estão se sentindo em relação a isso, mas eu queria dizer que eu acho que é um momento interessante para todos nós refletirmos e pensarmos um pouco sobre as relações humanas, refletirmos e pensarmos um pouco sobre a própria relação que nós temos com o mercado, relação que nós temos com o capital, relação que nós temos com o contexto geral político e tudo mais, de cuidados de saúde, né, de valorização do SUS, por exemplo, de valorização da ciência. Então, eu acho que se é que é possível ver o copo meio cheio, e eu sempre tenho uma tendência pessoal de buscar ver o copo meio cheio, eu acho que esse contexto ele revela muito de que nós, a gente pode até não ver, mas de que o amanhã será diferente. Será diferente porque a gente, passando por essa provação, passando por essa circunstância desse momento, nós temos que ser outros no momento futuro próximo. Nós temos que ser outros no planejamento para um amanhã melhor. Então, eu queria registrar isso de esperança para vocês, pelo menos é a esperança com a qual eu me apego. Registrar que foi muito, muito bacana ter uma experiência com uma turma tão grande, né? 31 alunos, dos quais praticamente 30 tiveram comigo até a última aula. Agradecer pela paciência de vocês nesses nossos contatos, nas nossas trocas. Vocês me ajudam sempre muito. Eu acho que foi uma turma que foi desafiadora em muito sentido do ponto de vista teórico. E ao falar sobre teoria, gostaria de fechar, contido numa disciplina, ele muito faz parte do próprio conhecimento de mundo do sujeito que vai ministrar aquela disciplina. Faz parte das próprias vinculações teóricas que aquele sujeito que ministra a disciplina tem. Então, um pouco do objeto semântico que foi apresentado por vocês ao longo do semestre 2019.2 faz parte do ponto de vista de pesquisador e de semanticista que eu tenho. Então, muito provavelmente, numa outra disciplina de semântica, ou outras teorias, ou outros fenômenos semânticos poderiam ter sido trabalhados, poderiam ter sido mais bem desenvolvidos, e não foram porque a gente tem que fazer um recorte. Faz parte da vida fazer recorte. Qualquer pesquisa envolve isso, e uma disciplina de 3, 4 meses requer isso ainda mais. Então, eu queria dizer isso para vocês, para registrar a importância de continuarem pesquisando semântica. Eu tive a intenção de discutir isso com vocês por meio desses materiais que a gente selecionou, por meio daqueles materiais que a gente trabalhou, e com os livros para esses que tiveram frequência até o final. No caso, a minha intenção é meio que essa, né, que vocês continuem pesquisando, continuem trabalhando. A semântica, eu acho que para o curso de vocês aparece no 7º período, então já é no finalzinho, ou se encaminhando para o final do curso. Então é interessante também pensar aqueles que se apaixonaram pela área, aqueles que tiveram gosto pelas pesquisas relacionadas à significação, que venham trabalhar em semântica, procurem os professores semanticistas do departamento, me procurem, se for o caso, para uma orientação, para um trabalho de TCC. Aqueles que não participarem da Semana de Letras, mas tiverem intenção de desenvolver trabalhos, pesquisas mais para frente, procurem esses professores que eu listei na notícia, ou mesmo eu, para darmos continuidade desse trabalho de semântica. Eu acho que, e aí eu finalizo o nosso encontro hoje, a reflexão que eu fiz como pesquisador em semântica e que eu tento passar nas minhas aulas é que essa área ela pode contribuir para o ensino de língua portuguesa. Ela contribui para o professor que quer tornar suas aulas mais significativas, com perdão da redundância, né? Para tornar essas aulas significativas para os alunos, né? Que elas sejam de fato aulas que saiam de uma metalinguagem tradicional e encaminhem para um desenvolvimento desse sujeito, para inseri-lo nos contextos de letramento reais, os quais a gente usa a língua efetivamente.
É isso, gente. Espero que não tenha tornado o livro muito longo, o vídeo muito longo. Eu nem vou editar, se teve algum erro, algum problema aí, desculpem. Eu tinha feito um teste antes na gravação e ela, na hora que eu fui abrir aqui um arquivo, ela apareceu. Espero que ela não tenha aparecido para vocês. Mas é isso, encerro aqui e vou colocar esse vídeo já já para a gente no Cigarra. Foi um prazer imenso. Claro, alguns de vocês eu vou guardar mais fortemente na mente e no coração, porque provavelmente eu vou encontrar outras vezes, porque já encontrei ao longo da minha história de professor na universidade, em outras disciplinas, então é mais fácil recuperar. Alguns de vocês talvez eu não os veja e